Você já percebeu como é difícil admitir quando estamos errados? Como é incômodo aceitar um conselho ou reconhecer que ainda temos muito a aprender? O orgulho se disfarça de autoconfiança, mas na verdade é medo. Medo de parecer pequeno, de não ser admirado, de perder o controle. Allan Kardec nos lembra que o orgulho é uma das mais duras provas do espírito encarnado, porque é nele que se escondem as raízes de quase todos os nossos conflitos. É o orgulho que impede o perdão, que alimenta as disputas e que transforma o amor próprio em vaidade. Mas o Espiritismo também nos mostra o caminho da libertação, a humildade, o autoconhecimento e a fé na própria superação. Neste vídeo, nós vamos entender por que o orgulho e o amor próprio são tão desafiadores, como eles se manifestam no nosso dia a dia e o que Allan Kardec e os espíritos superiores ensinam para vencê-los. Fica comigo até o final, porque essa reflexão pode mudar a forma como você se enxerga e te mostrar que a verdadeira grandeza não está em ter razão, mas em ter paz. O orgulho é uma das provas mais sutis e profundas da alma humana. Ele não grita, não se mostra abertamente, ele se esconde silencioso nas atitudes mais simples do dia a dia. Aparece quando queremos ter sempre a última palavra, quando evitamos pedir desculpas, quando acreditamos que sabemos mais do que os outros ou quando fingimos humildade apenas para sermos elogiados por isso. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, diz que o orgulho é a mais terrível das chagas morais, porque é nele que se escondem as raízes de quase todos os nossos conflitos. É o orgulho que impede o perdão, que alimenta as disputas e que transforma o amor próprio em vaidade. Mas o Espiritismo também nos mostra o caminho da libertação, a humildade, o autoconhecimento e a fé na própria superação. No orgulhoso vive uma ilusão. Acredita que é forte, mas, na verdade, está apenas se defendendo do medo de ser pequeno. É o medo de ser esquecido, de ser criticado, de perder o controle. E assim, sem perceber, o orgulho ergue muralhas. Muralhas entre nós e Deus, entre nós e os outros, entre nós e a nossa própria consciência. Quando o orgulho domina o coração, o amor não encontra espaço para florescer, porque o orgulho quer vencer, enquanto o amor quer compreender. O orgulho exige reconhecimento, enquanto o amor apenas doa. O orgulho separa, o amor une. E é exatamente por isso que o orgulho é a prova mais difícil, porque ela não se vence com palavras bonitas, mas com atos silenciosos, com a renúncia, com a escuta, com a paciência. Cada vez que calamos um impulso de responder, cada vez que abrimos mão de estar certos para preservar a harmonia, estamos vencendo um pouco do orgulho em nós. E cada pequena vitória nesse campo vale mais do que 1000 discursos sobre espiritualidade. Vencer o orgulho não é se humilhar, é reconhecer que todos estamos no mesmo caminho evolutivo, cada um aprendendo no seu tempo, com as suas dores, com as suas quedas. Quando o espírito compreende isso, ele não precisa mais se impor, porque já entendeu que a verdadeira grandeza não está em ser admirado, mas em ser útil, ser simples e ser sincero diante de Deus e de si mesmo. O falso amor próprio, defesa do ego e fuga do autoconhecimento. Há uma grande confusão entre amor próprio e orgulho. Muitos acreditam que se amar é se colocar acima dos outros, impor respeito, não se deixar ferir, não admitir fraquezas. Mas o verdadeiro amor próprio não nasce da defesa, nasce da compreensão. O falso amor próprio, ao contrário, é uma muralha construída pelo medo. Ele é o disfarce elegante do ego. Surge quando a pessoa sente necessidade de provar constantemente seu valor, quando se ofende com facilidade, quando reage com arrogância para esconder a própria insegurança. Quantas vezes, movidos por esse falso amor próprio, nós deixamos de ouvir alguém,
de aceitar uma crítica ou de pedir perdão, não por maldade, mas por medo. Medo de encarar o que ainda precisa ser corrigido dentro de nós. Allan Kardec, ao falar sobre o orgulho e o amor próprio, explica que a luta moral mais difícil é a que travamos contra nós mesmos. Porque é muito mais fácil apontar os erros dos outros do que enxergar os próprios. E é justamente o falso amor próprio que nos impede de olhar para dentro, de reconhecer nossas imperfeições com serenidade. Quando o espírito está sob a influência do orgulho, ele se protege, cria máscaras de superioridade, usa o intelecto como escudo, a ironia como defesa e a razão como justificativa para o que, no fundo, é apenas orgulho ferido. Mas dentro dele há fragilidade, uma alma que ainda teme não ser amada como é. O autoconhecimento é o antídoto desse estado. Ele exige coragem para olhar para dentro sem medo do que vamos encontrar. Porque conhecer-se é descobrir tanto a luz quanto as sombras. É ver os limites, os vícios, os sentimentos que tentamos esconder dos outros e de nós mesmos. E o Espiritismo nos mostra que essa é a verdadeira transformação. Não é mudar para parecer melhor, mas para ser mais verdadeiro, mais consciente, mais livre. Quando aprendemos a nos amar com lucidez, sem exigências, sem máscaras, descobrimos que o amor próprio não é orgulho, é gratidão pela oportunidade de evoluir. E essa gratidão muda tudo, transforma a autodefesa em confiança, a rigidez em aceitação e o medo em fé. O falso amor próprio nos faz reagir, o verdadeiro amor próprio nos faz compreender. O primeiro nasce do ego, o segundo, do espírito desperto. Amar-se de verdade é reconhecer-se como aprendiz, é olhar para as próprias falhas sem se condenar, mas também sem se enganar. É saber que cada erro pode se transformar em degrau e que a luz que buscamos fora sempre esteve guardada dentro de nós. Humildade, a virtude que vence o orgulho e eleva o espírito. A humildade é a maior força espiritual que um ser pode conquistar, não porque o torna pequeno, mas porque o liberta da necessidade de parecer grande. No mundo, ainda confundimos humildade com fraqueza, submissão ou falta de valor. Mas no campo espiritual, a humildade é o oposto disso. É a consciência desperta da própria condição. É a clareza de saber que todo poder, toda inteligência e toda virtude são empréstimos divinos, recursos que Deus nos confia para o bem e não para exaltação pessoal. O orgulho grita, a humildade silencia. O orgulho quer provar, a humildade compreende. E é nesse contraste que o espírito amadurece. Allan Kardec explica que a humildade é o caminho mais seguro para a elevação espiritual, porque ela desarma o ego e abre o coração para o aprendizado. Enquanto o orgulho endurece e separa, a humildade aproxima e reconcilia. Ela nos faz enxergar o outro como companheiro de jornada e não como rival. Ser humilde não é negar as próprias qualidades, é reconhecê-las com gratidão, sem vaidade, sem comparação, sem a necessidade de ser admirado. O humilde entende que o valor real está nas intenções, não nas aparências, nos gestos discretos, não nas palavras bonitas. Jesus foi o maior exemplo de humildade. Filho de Deus, escolheu nascer entre os simples, lavar os pés dos discípulos e perdoar até aqueles que o crucificaram. Não porque fosse fraco, mas porque sua força vinha do amor puro, da certeza de que servir é o mais alto grau da sabedoria. A humildade não se aprende em livros, ela se conquista no silêncio das provas, nas quedas que ferem o orgulho, nas situações que nos obrigam a baixar a cabeça e reconhecer que ainda não sabemos tudo, que ainda erramos, que ainda precisamos perdoar e pedir perdão. E é nesse processo que o espírito se eleva, porque a humildade é o solo fértil onde germina toda virtude. Sem ela, o amor não floresce, a caridade se torna vaidade, e a fé vira orgulho disfarçado. Mas com ela, cada gesto ganha sentido, cada palavra traz luz,
e cada dor se transforma em aprendizado. O espírito que desenvolve a humildade deixa de lutar contra o mundo. Ele passa a caminhar em paz, sem a ânsia de ser compreendido, sem o peso de provar valor, sem o medo de ser esquecido, porque já entendeu que o reconhecimento verdadeiro não vem dos homens, mas da consciência tranquila diante de Deus. A humildade é a chave da evolução moral. Ela não nos diminui, ela nos coloca no tamanho certo diante do universo, nem maiores, nem menores, mas filhos em aprendizado, a caminho da perfeição. O orgulho é a prova que nos separa da luz. O falso amor próprio é o espelho que distorce quem realmente somos, mas a humildade é a ponte que nos reconecta com Deus. A vida nos coloca, todos os dias, diante dessas escolhas: reagir com o ego ou responder com o espírito. E é nessa luta silenciosa entre o que o mundo espera de nós e o que Deus nos inspira a ser que a verdadeira evolução acontece. Por isso, se a vida te humilha, te contraria ou te obriga a rever posturas, não se revolte. Agradeça. É o orgulho sendo lapidado, é o espírito sendo libertado. Porque no fim das contas, não é o mais forte, o mais admirado ou o mais rico que vence a prova da vida, mas aquele que aprende a ser humilde, a amar e a servir em silêncio.